Olá, estudantes das terceiras séries do ensino médio da Escola Carolina Sintra da Silveira. Nós vamos hoje ponderar sobre o conceito platônico de justa desigualdade. Para começar essa ponderação, nós vamos trabalhar duas teorias de Platão para completar essa teoria, para se associar a essa teoria da justa desigualdade. Platão entendia que o ser humano tem uma alma tripartite, ou seja, uma alma constituída de três partes. Parte racional, que é a parte responsável pelo conhecimento, que promove no ser humano a possibilidade de ele governar a sua vida com sabedoria. A parte irascível, que é a parte da alma responsável pela defesa do indivíduo. E quem tem essa parte com maior grau, ou em maior grau, tem a fácil tendência a se enraivecer. E tem a parte concupiscente, aquela responsável pela busca das necessidades básicas, como, por exemplo, o impulso que nos leva a buscarmos a nossa alimentação, ou a perpetuarmos a nossa sobrevivência, ou a sobrevivência da espécie. Portanto, se nós, seres humanos, que constituímos a cidade, temos uma alma que tem três partes, logo, em nós há três características. Porém, uma das características é dominante. Uma das características tem maior influência em nós. O interessante é que nós aprendemos a harmonizar essas diferentes partes. Mas sempre uma característica predomina. Entendendo que o homem tem uma alma com três partes, Platão entendia que uma cidade ideal deveria ter por modelo a alma humana. Isto é, uma cidade, para ser ideal, tem que ser dividida em três classes. Cada classe da alma se relaciona ou tem ligação com uma das partes da alma. As três classes da cidade, que Platão define, são a classe dos magistrados, que tem a incumbência de governar, de legislar com sabedoria, com qualidade, a fim de que a cidade possa viver em paz e harmonia. A outra classe é a classe militar, que tem a incumbência de proteger a cidade com força, com energia. A outra classe é a classe econômica. Essa classe é que provém o sustento da cidade. Porém, se cada ser humano tem uma característica predominante, ou seja, se em cada ser humano uma das partes da alma influi com maior energia, logo, cada ser humano tem um lugar certo nas classes da cidade. Aí vai entrar o conceito de justa desigualdade. Por exemplo, se eu sou um militar, logo, espera-se que eu tenho a característica irascível. E se eu tenho a característica irascível, eu não devo trabalhar na classe dos magistrados e governantes. Porque a pessoa irascível ela é muito impulsiva, bravia. E se ela for governar, ou se ela for legislar, com certeza ela vai fazer com que o Estado ou a cidade saia do estado de harmonia. Por exemplo, uma pessoa irascível no poder colocará sempre a cidade ou o Estado em situação de tensão. Se eu sou uma pessoa racional, eu não devo trabalhar em uma área econômica ou na classe econômica, por exemplo, na produção.
Porque produzindo, na tentativa de produzir, eu vou estar divagando as ideias racionais. Ou, por exemplo, se eu sou uma pessoa extremamente racional, se eu sou humanista, certamente na classe militar eu não daria certo, porque eu não vou agir com o impulso que essa área exige. Por exemplo, numa guerra, eu estou diante de um soldado inimigo, e aí assim, eu sou impulsionado, quer dizer, eu estou indo à guerra para confrontar ou afrontar o outro exército, ou para destruir o outro exército, para vencer o outro exército. Mas com a minha racionalidade, que me faz ser mais humano, certamente eu ia titubear quando me deparasse com um soldado do país inimigo. Eu iria pensar, por exemplo, em sua família. Eu iria pensar, por exemplo, que ele é jovem demais para morrer. E essa maneira de agir em uma guerra certamente prejudicaria o meu país. Então é justo que as pessoas não sejam acolhidas em todas as classes. É justo, por exemplo, que eu não seja acolhido, se eu sou um racional, que eu não seja acolhido na classe militar com a mesma acolhida que a classe dos magistrados me abraça. Essa é a justa desigualdade. Platão entende que nós somos naturalmente diferentes. Então, cada pessoa deve ter o seu espaço de atuação na cidade. Ou seja, eu não posso escolher o lugar em que eu vou agir na cidade, porque eu não tenho a mesma qualidade em todas as áreas. Se eu sou, por exemplo, concupiscente, eu estou ligado à produção, eu produzo bem, eu crio com qualidade. Portanto, assim, essa vocação de produção, de busca de prazeres, ela não garantirá que eu seja também um bom militar, ou que eu seja também um bom governante. Então, a justa desigualdade define que ser tratado de forma desigual nas classes é justo porque a própria natureza nos fez diferente. Então, se eu tenho uma vocação específica, eu só devo ser acolhido com calor em uma classe específica da cidade. Porque se eu for trabalhar em uma classe ao qual não há espaço para a vivência da minha vocação, certamente eu não vou agir com qualidade. É importante sempre a gente lembrar que essa teoria polêmica, ela só se torna escandalosa para nós hoje, porque Platão vivia em um diferente momento histórico, o século V a.C. Então, a gente estudando essas ideias antigas, nós vamos percebendo como a história transforma as ideias. Hoje, ideias assim como as de Platão não são mais aceitas. Por exemplo, quando nós pensamos na política, nós percebemos que se candidatam pessoas das mais diferentes vocações. Mas Platão, se ele estivesse aqui, certamente ele iria retrucar. É por isso que a cidade ou que o Estado é mal administrado. Porque no poder há pessoas que não têm qualidade para exercer. E ele entendia que para o governo, quem deveria assumir essa tarefa era uma pessoa racional. Então, portanto, em sua época, o governante era o rei deveria ser um filósofo. É isso, pessoal. Estudem. É importante o conhecimento, porque só há evolução na sociedade se nós conhecemos os erros do passado e o que o passado também nos ensinou,
o que o pensamento de pessoas que se desgastaram por compreender a realidade nos transmitiu. Saúde e cuidem-se.